E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Espero que vocês estejam se cuidando, para que a gente passe por esse momento de uma forma bem tranquila. Gente, na aula de conjunto dos números irracionais, eu falei para vocês das raízes quadradas de números que não eram quadrados. Eu citei que elas eram números irracionais. Então eu estou aqui agora para falar para vocês sobre essas raízes, né? Porque eu tenho muitos alunos que acham que elas não existem, não é? E elas existem. Elas só não são números inteiros, só não são racionais, né? A gente até tem algumas raízes que são decimais, mas que são racionais porque vem, né, do quociente entre dois números que são quadrados. Mas tem essas raízes que são inexatas, que não são exatas e que muitos alunos acham que elas não existem, porque elas não são exatas. Então vamos ver. Primeira coisa, vamos recordar os números quadrados? Eu já fiz uma aula ajudando a achar as raízes por tentativa, mas as raízes de números que eram quadrados. Então eu vou relembrar com vocês. Quem são os números quadrados? Vamos colocar alguns aqui. Números quadrados. Nós temos o número 1. Por que o número 1 é quadrado? Porque 1 vezes 1 dá 1. O 4, que é o resultado de 2 vezes 2. O 9, que é o resultado de 3 vezes 3. O 16, 4 vezes 4. O 25, que é de 5 vezes 5. O 36, que é de 6 vezes 6. 49, 7 vezes 7, 64, 8 vezes 8, 81, 9 vezes 9, o 100, 10 vezes 10 e assim por diante, né? O 11 vezes 11 vai dar um número quadrado, que é o 121, o 12 vezes 12 e assim por diante. Bom, entre 1 e o 4, tem outros números que não são quadrados, né? E aí a gente vai aprender a achar a raiz desses números, ok? Eu vou começar com um número pequeno, porque eu vou ensinar duas maneiras diferentes de encontrar essa raiz, certo? Mas a gente não vai trabalhar com muitas casas decimais. Eu gosto de trabalhar sempre com uma casa decimal. Então eu vou pedir para vocês calcularem aqui, vou começar com uma raiz pequena, no caso a raiz quadrada de 2, para a gente achar um valor próximo a essa raiz. Um método é o método de tentativa, que é o quê? Primeira coisa que eu faço, entre quais números quadrados se encontra a raiz quadrada de 2? Então, a raiz quadrada de 2, na verdade o 2, me desculpa, o 2, ele está entre o 1 e o 4. Então, a raiz quadrada dele se encontra entre a raiz de 1, que é 1, e a raiz 4, que é 2. Então, a raiz quadrada de 1 é 1, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o número 2 está entre o 1 e o 4. Então, a raiz quadrada dele está entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. Para usar tentativas, eu vou olhar quem, né, esse 2, ele está mais próximo de quem? Ele está mais próximo do 1 ou mais próximo do 4? O 2, ele está mais próximo do 1. Então, eu vou colocar que a raiz dele é 1, um valor que seja menor do que 5. Então, eu vou tentar aqui o quê? Vamos tentar 1,5, que está no meio. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1,5 vezes 1,5 e vou ver se a minha resposta vai chegar perto de 2. Então, 5 vezes 5 são 25, vão 2. 5 vezes 1 são 5, mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho 5, 7 mais 5, 12, vai 1, 1 mais 1, 2. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Tá perto do 2, mas passou um pouquinho. Toda vez que eu faço o processo de tentativa, eu vou tentar um número, eu vou descobrir um valor que passe e um valor que falte para chegar em 2. E aí eu defino quem está mais perto. Então, se 1,5 passou um pouquinho de 2, eu vou fazer com 1,4. Mesma coisa, e aí eu vou comparar os meus resultados. Então, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 4, 4, e 1 vezes 1, 1. Então, 6, 9, 1.
Então, quem chegou mais perto do número 2? O 2,25 ou 1,96? No nosso caso, 1,96, né? Que estão faltando 4 centésimos para chegar em 2 e aqui passaram 25 centésimos. Então, eu colocaria que a raiz quadrada de 2 é um valor próximo a 1,4. Gente, por que acontece isso, né? Se você digitar essa raiz na calculadora, vão aparecer várias casas decimais. E quando a gente faz a aproximação, a gente vai aproximar para esse valor, porque com certeza atrás do 4 é um número menor do que 5, que é a regrinha que a gente usa para aproximar, tá? Mas a gente tem um outro processo de fazer isso que é mais simples. Mas algumas vezes ele vai dar uma diferença aí de uma casa decimal. Mas, dependendo do exercício, não vai alterar o resultado de vocês, porque a gente sempre vai trabalhar com valores próximos. Então é só você saber quem está mais perto, tá bom? Vamos lá. Eu vou chamar de N números quadrados. E eu vou chamar aqui de X número que eu estou procurando a raiz. Então, eu vou usar uma regrinha. É a seguinte, a raiz quadrada desse x, ela é aproximadamente igual ao x mais o número quadrado, que é próximo a x, dividido por 2, raiz desse número. Então, número quadrado, vamos colocar assim, próximo a x, certo? Então, vamos colocar a raiz de 2 aqui. X, número que estou procurando raiz, então, 2. N, número quadrado próximo a x. Então, o 2, ele está mais próximo de quem? Do 1 ou do 4? O 2 está mais próximo do 1, então eu vou colocar o 1 aqui. Sobre 2, raiz quadrada de n. Então, n, toda vez que eu uso letra numa fórmula, é a mesma letra, tá, gente? Então, se é n aqui e aqui é n, então é o mesmo valor, tá? É 1 em cima, então é 1 embaixo também, no mesmo exercício. Bom, quem então seria, vamos colocar uma setinha pra gente continuar aqui, o valor próximo a essa raiz de 2. 2 mais 1, 3. A raiz quadrada de 1 é 1, porque o 1 é quadrado. Então, a gente teria que a raiz de 2 é um valor próximo a 3 sobre 2 vezes 1, que são 2. Então, a raiz quadrada de 2 seria um valor próximo a 1,5. Então, quer dizer, não chegou tão perto quanto essa, passou um pouquinho, mas a gente nunca vai chegar no número exato, tá? A gente sempre vai ter uma aproximação. Por quê? Porque não existem dois valores iguais que se a gente multiplicar, dê o que está aqui dentro da raiz quando ela não é exata. No caso nosso aqui, o 2. Vamos ver com um exemplo um pouquinho maior, os dois processos? Eu vou deixar os números quadrados aqui, vou apagar esse daqui e vou pensar em número um pouco maior do que esse, tá bom? Eu vou apagar essa informação aqui. Vou colocar de novo no outro exercício. Vamos pegar a raiz quadrada de 56. 56 não é um número quadrado, né? Não tá aqui, não tem dois números inteiros que vezes ele mesmo dê 56. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar entre quais números quadrados o 56 se encontra. Então, aqui já é maior do que 56, quem tá antes é o 49, então o 56 ele tá entre a raiz de 56 tá entre a raiz de 49 e a raiz de 64. Sempre que a gente for fazer por tentativas, aqui vão ser dois números consecutivos, tá bom? E aí eu vou olhar de quem que o 56 está mais perto, né? Vamos fazer aqui, ó, 56 menos 49, 16 menos 9 dá 7,
E agora vamos fazer 64 menos 56. 14 menos 6 dá 8. Então ele tá, né, bem próximo ali, quase que no meio ali, entre o 7 e o 8. Então eu vou começar com um 7,5. Sempre vai ser o menor vírgula alguma coisa. Pode ser 7,5, 7,6, 7,8, 7,9. Eu uso saber mais próximo de quem ele tá para eu definir. Se ele estiver no meio, eu vou sempre começar perto do 7,5. Se ele estiver bem mais próximo desse, eu começo com valores mais próximos. Então, 7,2, 7,1. Se ele estiver mais próximo do de baixo, eu coloco valores mais altos, 7,8, 7,9, tá bom? Então, eu vou tentar aqui 7,5. Vou fazer 7,5 vezes 7,5. E vou ver o que vai dar. Então, 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 7 são 35. 35 mais 2, 37. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 7, 49. 49 mais 3, 52. Então, a gente tem 5, 7 mais 5, 12, vai 1, 6, 5, 1, 2, 1, 2. Então, passou um pouquinho de 56. O que eu vou fazer agora? Vou testar o número que vem logo antes. 7,4. Gente, quanto mais casas decimais eu coloco, mais próximo do valor que eu procuro, a raiz, eu chego quando eu multiplico. Só que não tem necessidade de vocês ficarem fazendo com várias casas decimais, tá bom? Então, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 7, 28, mais 1, 29. 7 vezes 4, 28, vão 2. 49 mais 2, 51. Então, a gente tem 6. 9 mais 8, 17, vai 1. 3, 4. Então, né, quem tá mais próximo agora? Esse aqui passaram 25 centésimos e esse aqui faltaram 24 centésimos. Então aqui a aproximação tá muito, né? Estão bem perto um do outro mesmo. Eu vou optar por 7,4 porque tá um pouquinho mais perto. Então eu colocaria aqui 7,4. Mas nesse caso aqui a diferença tá muito pequenininha, tá bom? Então seria valor próximo da raiz de 56. Ou vamos pela regrinha, né? Então a gente falou que n seria o quê? Número quadrado que está próximo a x. E o x é número cuja raiz eu estou procurando. Número que eu quero saber a raiz. Então, o que eu tenho aqui? A raiz de x é igual a x mais n sobre 2 raiz de n. Então, a gente não está procurando a raiz de 56. Então, eu vou colocar aqui raiz de 56. Eu vou trocar esse igual por um aproximado. Eu tenho o hábito de fazer assim, porque às vezes até vou fazer o igual e faço ele virar aproximado. Ou a gente pode colocar só a aproximação. Quem é o meu x? 56. Quem é o meu n, né? Quem é o número quadrado mais próximo de 56? A gente já viu aqui, na hora que a gente foi fazer o teste, que o 56, ele tá entre o 49 e o 64. E a gente já viu que ele tá quase no meio, que a diferença tá muito pequenininha, né? Então, eu vou pegar o 49, que é o número menor. Então, eu vou colocar aqui 49... sobre 2 vezes a raiz de 49. Eu vou continuar aqui. Então, quem é a raiz de 56? Raiz de 56, ela está próxima. 56 mais 49, vamos fazer aqui no cantinho? 6 mais 9, 15, vai 1. 1 mais 5, 6, mais 4, 10. Então, aqui vai ficar 105... sobre 2 vezes a raiz de 49. Quem é a raiz de 49? 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Então, a raiz de 56 é um valor próximo a 105 dividido por 14. Gente, eu vou dividir o 105 por 14 aqui, tá bom? Mas eu vou trocar aqui
para chamar um pouquinho a atenção, porque já tá ficando clarinho ali, né? Então, vamos fazer 105 dividido por 14. Então, a gente vai pegar o próprio 105, porque o 10 é menor do que o 14. E aí, quantas vezes será que o 14 cabe dentro do 105? Então, vamos testar aqui o 7. 7 vezes 4 são 28. Eu falei pra vocês que eu vou chamar esse cara aqui de 35. Então, eu vou fazer assim, ó. 28 para chegar até 35. Então, 28 para chegar até 35, estão faltando 7. Esse 3 que eu coloquei por minha conta, eu falo que ele vai. 7 vezes 1, 7, mais 3, 10, para 10, nada. Coloco um 0 aqui e uma vírgula aqui. Eu acho que cabe o 5. 7 vezes 4, 20. Aqui a gente tem o 0, eu vou chamar esse cara de 20 também. 20 menos 20, 0. Vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7, para 7, nada. Então, eu descobri que a raiz quadrada de 56 é um valor próximo a 7,5. A gente viu que poderia ser o 7,5 o valor para a raiz de 56. Certinho? Aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Trabalhando com uma casa decimal. Se eu quiser colocar mais casas, é claro, né? Se eu acrescentar aqui mais casas, eu vou chegando mais próximo de 56. Mas não há necessidade disso. Essa divisão que eu fiz aqui, embora a gente não esteja trabalhando com ela, eu quero comentar, é um processo prático. Quando eu multiplico, eu já quero fazer a subtração de uma vez. Estou anotando só para vocês me acompanharem. Eu não mexo na última casa. Então, é 5, eu continuo com 5. Mas quando eu fiz 7 vezes 4, que eu encontrei 28, eu não tinha como de 5 tirar 28. Então, eu acrescento na frente do 5 o valor, a dezena que eu preciso para conseguir fazer menos 28. Então, no caso, o que eu precisava era pelo menos de um 13. E aí, 35 menos 28 deu 7. Esse 3 que eu acrescentei, eu compenso ele quando eu faço a multiplicação do 7 vezes 1. 7 vezes 1, 7. Mais esses 3 que eu tinha colocado na frente por minha conta, deu 10, certinho? A mesma coisa eu fiz com a multiplicação do 5, quando a gente vai fazer o 5 aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de dar o like de vocês, caso tenham gostado, é claro. Se inscreverem no canal, porque em breve a gente vai ter uma aula de resolução de exercícios, e acho que vai ser importante para vocês. Me seguirem no meu Instagram profissional, Prof. Cíntia, né? Já vou postar lá alguma coisinha legal para vocês. E também professor Marcos, professor de português, muito alto astral, super animado. Gente, adoro as aulas dele. Português é tão importante quanto matemática. Então, também não deixe de acompanhá-lo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Foi muito bom estar com vocês novamente. Até breve.